Rapidamente que quero glorificar a Deus pela vida do Ministério Centuriões. Hoje nós tivemos um trabalho com as crianças, o Ministério Fire Kids. Mas é interessante que você entenda que a igreja tem vários ministérios, mas ela é um corpo, amém? A igreja é um corpo. O Ministério Centuriões esteve lá conosco, nos ajudou ontem, nos ajudou hoje. O Ministério de Homens esteve orando por nós ontem. O Ministério de Mulheres esteve orando pelo Ministério Infantil, o Ministério de Intercessão. E hoje nós tivemos um tempo de bênção junto com as crianças. Entendemos que as nossas crianças, elas não são o futuro da igreja, elas são a igreja de agora. Amém? A Bíblia diz assim que Jesus olhou para as crianças e disse assim: deixe elas vir a mim, porque delas é o reino dos céus. E você precisa se tornar como uma criança. As crianças são a igreja de hoje. O amanhã não nos pertence, querido. As crianças, os adolescentes, os jovens, os idosos, os adultos, são a igreja de hoje. Você é a igreja de hoje. Quero glorificar a Deus por cada ministério dessa igreja, que de uma forma direta ou indireta, pessoas que estiveram intercedendo por esse trabalho. Interceda pela sua igreja, querido. Interceda pelos trabalhos da igreja. Porque se o ministério do reino de Deus, ele avança, você avança, porque você faz parte deste reino. Amém? Você é bênção de Deus nessa terra. E aproveitando o ensejo de ser dia das crianças, eu quero compartilhar com vocês um texto. Pastor Valciro, o anjo da igreja, nos deu essa responsabilidade. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. A Bíblia ela nos fala de muitas crianças que foram chamadas ali na sua infância, crianças que tiveram uma vida ali em algum momento de destaque ali no reino dos céus. Algumas crianças não é citado o nome, outras são. Isso nos traz muito ensinamento sobre o reino de Deus, sobre o que Deus espera do seu povo. Mas nós vamos falar de uma, o Senhor colocou no meu coração a respeito dessa criança específica. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. Diz assim: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Amém? Feche seus olhos, permaneça aí com a sua Bíblia aberta, seu aplicativo. Senhor, nós te glorificamos pela tua palavra, tua igreja, teu povo. Ministra sobre nós, Espírito Santo de Deus, fala nos nossos corações. Abre o nosso entendimento, Senhor. Leva os nossos pensamentos cativos ao Senhor, que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Querida, a história de Samuel é uma história que ela nos é muito comum. Eu gosto de falar que a história de Samuel ela entra naquelas histórias que, independente se você, aqui no Brasil, que é um país cristão, considerado cristão, independente se você faz parte de alguma religião ou não, você sempre escutou algumas histórias específicas. Por exemplo, Moisés abrindo o Mar Vermelho, o homem na barriga da baleia, Jonas. Tem algumas histórias que fazem parte da nossa vida. Você escuta, faz parte das histórias infantis. A história de Samuel, ela não é diferente. Talvez se você está na igreja há algum tempo, você foi criança na igreja, você vai lembrar da história que falava assim, que o menino estava dormindo, e aí ele escutou uma voz que chamava o seu nome, falava, Samuel. Eu não sei se Deus fala assim, Samuel. E aí ele acorda. Assim não começa a história de Samuel, mas é um fato que todos nós nos lembramos, ou a maioria de nós. Deus falando com Samuel ainda na sua infância.
E aí nós vamos ver o cuidado de Deus na vida dessa criança. Mas a história de Samuel, ela começa um pouco antes. A Bíblia diz assim, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, diz assim: aqui a mãe de Samuel, uma mulher chamada Ana, ela tinha um desejo, ela queria ser mãe, ela era estéril. E a Bíblia diz assim, que um dia ela foi ao templo, e ela fez um voto com o Senhor. E diz assim o texto, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana era uma mulher estéril. Isso era algo que afligia muito o seu coração. Naquela cultura, você vai notar que ela pede um filho varão, porque naquela cultura uma mulher estéril era tida por muitos como uma mulher que não foi abençoada por Deus. Uma mulher estéril era uma mulher que não podia dar descendência à sua família. E aí ela vai orar diante do Pai e ela pede um varão ao Senhor. Querido, guarda isso. Uma mulher que se colocou diante de Deus em oração, porque ela queria algo. Nós poderíamos falar com as mulheres: olha, coloque-se diante de Deus. Ana é exemplo para as mulheres, Ana é exemplo para os homens. Uma pessoa, um ser humano, que no momento de aflição procurou ao Senhor. No momento de dificuldade, ela vai ao templo. Ir ao templo aqui, hoje nós viemos à igreja, nós vamos à igreja, ao templo. Muitas pessoas preferem ficar no celular, mesmo podendo vir, preferem ficar. Mas hoje você que está aqui, talvez chegou, sei lá, de bicicleta, de moto, de carro, de carona ou a pé, mas você veio. Há uma certa facilidade, talvez você mora aos arredores, no canto mais longe da nossa cidade. É uma cidade pequena que você vai morar. Se você vier de moto, é talvez no máximo 10 minutos, olha lá. Uma mulher para ir ao templo nessa época andava muito. E você vai ver na história de Samuel que depois ela vai uma vez por ano ao templo. Mas essa mulher, ela paga esse preço porque ela tem um desejo no seu coração. Ela quer ser mãe, ela quer gerar filhos. Ela entende que colocar uma criança no mundo pode mudar uma história, primeiramente a história dela. Ela fala na sua oração: Senhor, se o Senhor se lembrar da tua serva, se o Senhor agir benignamente, bondosamente, se o seu milagre me alcançar, e eu gerar um filho, eu devolverei esse filho ao Senhor, eu o entregarei. Aqui eu quero que você entenda que o pai, a mãe, os avós, eu não sei quem cuidou de você na sua infância, talvez um irmão, uma irmã. Hoje nós temos famílias, pessoas se vão, pessoas vêm, não sei quem te criou. Eu gosto de pensar que a maioria das pessoas que criam uma criança, elas desejam o melhor para ela. O pré-adolescente, o adolescente, o jovem, a criança, às vezes ela não entende o que isso significa, o pai querer o melhor. E talvez hoje você lembre das vezes que você na sua infância recebeu conselho, na sua adolescência, e hoje você diz assim: quem já disse essa frase? Deveria ter feito o que minha mãe falou. Ergue a mão assim: deveria ter ouvido meu pai, deveria ter ido nessa direção. E é natural que você vai fazer as suas escolhas, é natural que os nossos filhos vão fazer as escolhas deles. E aqui eu vejo uma mulher que no seu momento de oração, ela diz assim: Senhor, eu vou entregar meu filho ao Senhor, eu vou apresentar, ele vai permanecer. E isso não era somente o ato de consagrar ao Senhor, como nós fazemos aqui, que um pai, uma mãe vem, traz uma criança e ela é apresentada e depois devolvida ao pai. Não, aqui ela disse que ela entregaria ao Senhor. E não era só um ato simbólico de falar: olha, agora meu filho é do Senhor. Não,
realmente ela pegou o seu filho e ela disse: se o Senhor me abençoar, meu filho vai viver no templo. Eu entrego os cuidados dele ao Senhor. Ele não vai mais estar comigo, morando na mesma casa. O desejo de um pai, de uma mãe, de um criador, de uma pessoa que cria, na maioria das vezes, é o melhor para o seu filho, amém? Para a sua criança. Por isso há um clamor da igreja, dos pastores dessa igreja, sobre: olha, leve seu filho na escola bíblica dominical. Leve seu filho, deixe ele permanecer lá no culto infantil. Leve ele nos trabalhos da igreja. É o melhor caminho. Ele precisa receber do Senhor. E esse desejo é um desejo bíblico. Nós precisamos buscar isso para a nossa infância, para a infância, para as crianças dessa igreja. Criança não atrapalha, querido. Criança não atrapalha. Criança é bênção de Deus, amém? Seu filho, sua filha é bênção de Deus. Eu gosto de pensar, eu ouvi isso há muito tempo atrás, eu guardo isso no meu coração. Quando uma criança ela te procura, e no meio de uma conversa, e ela te procura para chamar a sua atenção, para falar de um outro assunto, tem muitos pais, isso acontece, que os pais ficam bravos. Estou conversando, vai para lá, você não está vendo? E às vezes no mundo da criança, o que ela quer te contar, aconteceu uma coisa tão maravilhosa na vida dela, que ela acha que você é a primeira pessoa que tem que saber. Esse é o mundo da criança. Por isso que ela interfere em qualquer coisa para te falar. Ah, não foi em outra pessoa, ela foi em você. Veja só. E Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, tem que dar essa importância que nós precisamos dar, porque nós desejamos o melhor para os nossos filhos. E nós, enquanto igreja, nós entendemos isso, ministério infantil, entendemos a criança como uma parte de um todo que é o reino de Deus. E a Bíblia diz assim, que essa mulher então, ela leva o seu filho ao templo. Chega um determinado momento, o filho vai passar, deixar de ser amamentado. E aqui o amamentamento não é só ali durante o seu período de colo. Naquela cultura, ele já tinha uma idade um pouquinho mais avançada do que os tempos de hoje. E quando ele vai deixar de ser desmamado, a Bíblia diz assim, que Ana o pega e o apresenta no templo, o leva até o templo. Ela chega diante do sacerdote e diz assim: aquele dia que eu estava orando, o Senhor atendeu a minha petição, e eu fiz um voto, eu vim aqui cumprir o meu voto. E Ana pega Samuel e deixa Samuel no templo. E agora Samuel vai viver, ainda na sua infância, vai viver com um sacerdote. A Bíblia diz assim, que Ana, ano após ano, ela fazia uma história sacerdotal. Isso é tão maravilhoso, porque quando nós fazemos trabalho com criança, tem pai que veste a criança com a roupa do serviço dele. Você, quando vai fazer um trabalho, que quando os homens vão fazer a camisa dos homens, é muito natural algum pai falar assim: ó, faz uma tamanho 12 para dar para o meu filho. A mãe vai, o Ministério de Mulheres vai fazer aquelas camisas maravilhosas para algum evento, e aí chega uma mãe e fala assim: ó, faz uma camisa tamanho 6 pro meu bebê. Aí vem o bebezinho com a camisa, nem cabe a estampa, porque nem cabe a estampa do desenho, cabe e ela vem, porque nós gostamos disso, nós queremos ver, mostrar que está no caminho. A Bíblia diz assim, que Ana fazia isso, fazia pequenas histórias sacerdotais, colocava em Samuel, e tinha essa visão. Mas algo muito maravilhoso acontece. A Bíblia diz assim, no livro de 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, Samuel está dormindo no templo. O sacerdote está em outro quarto. E diz a palavra de Deus, que o Senhor, nosso Deus, começou a falar com Samuel. A primeira vez que Deus fala com Samuel, ele responde, mas ele responde pensando que era o sacerdote. Então ele responde, ele levanta e vai e fala: Senhor, o Senhor está me chamando, Eli? Mas o sacerdote fala: não, volta a dormir que eu não te chamei. Mas Samuel não estava louco, era uma criança ouvindo uma voz. Na terceira vez, depois desses acontecimentos, a Bíblia diz assim, que o sacerdote instrui a pequena criança chamada Samuel e diz assim:
quando você voltar a deitar, se você ouvir a voz novamente, fala assim: Senhor, eis aqui o teu servo te ouve. E aí nós entramos no versículo 10, que diz assim: então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Versículo 11: disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Veja só, guarda isso. Nós falamos que o tema desta mensagem é desde o ventre até agora. Deus tinha um propósito na vida de Samuel desde o ventre. Mas aqui começa o chamado específico ali, Deus falando com Samuel, mas Deus tinha um propósito na vida de Samuel. Querido, Deus tem um propósito na sua vida desde antes de você imaginar. Os planos de Deus na sua vida vêm antes da criação dos tempos. O Senhor, Ele já olhava e contemplava a sua vida, você sentado aqui. Isso não tem a ver com a sua idade adulta, tem a ver desde o seu nascimento. E aí no momento oportuno, Deus se manifesta para Samuel. Não passa nem pelo profeta, aliás, nem pelo sacerdote. Ele vai direto em Samuel e chama: Samuel, Samuel. E quando Samuel então passa a entender que é Deus, Deus já dá uma missão: olha, eu vou falar com Israel. Querido, Deus tem um propósito na nossa vida, na vida dos seus filhos, das suas filhas, na sua vida, desde o ventre. E quando eu digo desde o ventre, é porque é o tempo que nós conseguimos nos lembrar, talvez através de imagem. Você não lembra, lógico, do tempo que você estava no ventre. Mas hoje é muito comum as mães tirarem fotos, né? Desde o primeiro mês, segundo mês, às vezes nem tem nada. Aí vai aparecendo e tira foto. Aí depois que o filho nasce, antigamente você fazia festa de aniversário, ou mais antigamente, na minha casa, como todo mundo nasceu nos primeiros meses, 3 nasceram em janeiro, um em fevereiro e o outro em maio, né, Mi? Maio. Todos no começo do ano, tinha uma festa de aniversário para todo mundo, né? Aí 2 nasceram no dia 18 de janeiro, não, 2 no dia 20 de janeiro, o outro no dia 18, então era uma festa para todo mundo. Hoje é mais comum você ver, fazer mêsversário, né? Todo mês tem uma festa. Os tempos parece que estão um pouco melhores financeiramente, mas é comum. E aí a criança, ela vai crescer e ela vai ter essas lembranças. Ela vai olhar e falar: nossa, pai, mãe, vocês fizeram isso. Então quando eu digo que Deus nos chamou desde o nosso ventre, eu estou levando em consideração desde o momento que você é gerado lá no ventre. Mas Deus tem um plano para você desde antes, mas você vai ver lá no ventre. Aí alguns de vocês vão ter histórias assim: não era para eu ter nascido. Só por curiosidade, alguém tem alguma história assim? O médico falou. Geralmente você ouve alguém dizer assim: o médico falou que não era nem para minha mãe engravidar, era impossível. Ou se não, olha, na minha infância eu caí, olha, aconteceu alguma coisa, o médico me deu, sei lá, 1 dia de vida e hoje você está aqui. Porque Deus tem um propósito na sua vida, querido, e isso não é de agora. E aí você olha para o seu passado e você vê um desenho rolar da história, o quanto Deus te chamou, o quanto Deus te deu um livramento na sua infância, na sua pré-adolescência, na sua adolescência, na sua juventude, querido. Deus é Deus na sua vida desde a sua infância, desde quando as suas lembranças estão lá perdidas. O Senhor já estava lá te chamando, cuidando. Filho, filha, eu vou falar com o meu povo e é você que eu vou usar. Amado, talvez Samuel nesse primeiro momento ele não entendeu. É provável que ele não tenha entendido de cara o que estava acontecendo. É provável, era uma criança. É natural que para uma criança você fale e você fala assim: olha, faz isso, eu estou saindo daqui, você faz isso. E na hora que você vira, você volta lá 1 hora depois, não fez nada.
porque é outro mundo. É lógico que você tem que educar, amado, tenha paciência, tá? Você tem que educar. É provável que Samuel, ao primeiro momento, ele não entendeu o que era isso, falar com Israel. Talvez não. Talvez ele não entendeu. Sabe aquela passagem, querido? Saiu um pouquinho aqui, onde a Bíblia diz assim, que José e Maria foram adorar no templo, e quando eles voltaram para sua cidade, eles viram que Jesus não estava lá. Quem já leu essa passagem? Jesus não estava com eles. Aí você fica imaginando, que pai e mãe que é esse que saiu para adorar em outra cidade, voltou e não achou o filho? E quando eles voltaram, o filho estava, Jesus ainda criança, estava no templo ainda. Eu gosto de pensar, eu li isso num livro, eu gosto de pensar assim, porque naquela época as pessoas iam adorar no templo e eram grandes caravanas. Eles saíam em multidão, não tinha carro, ônibus, essas coisas. Então eles saíam em multidão, e era natural que Jesus, uma criança, que a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, que cresceu saudável diante dos homens e diante de Deus, era natural que ele tivesse amigos, e que na caminhada ele fosse brincando, né, com as outras crianças. E aí talvez o pai e a mãe, quem é que já procurou o filho? Deve estar com fulano. Alguém já passou assim? Deve estar com ciclano. Você nem sabe onde está, sabe que está dentro da igreja, em algum lugar, com alguém. É natural que a criança seja assim. Talvez Samuel ouviu Deus falar, e a partir dali era algo tão grandioso. Nós lemos aqui, para nós é algo tão tremendo, Deus falando. Talvez Samuel não entendesse isso, mas Deus olhava, eu imagino que Deus já pensava assim: você vai entender um dia, porque o meu propósito sobre a sua vida vai se cumprir. O meu propósito sobre você vai se cumprir. Deus tem um plano que vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Amado, então Samuel agora tem um propósito. E aí eu gostaria que você pensasse um pouquinho na sua infância. O que você lembra da sua infância? Talvez lá você sonhava com tantas coisas que você queria fazer quando você crescesse. Quantas vezes você na sua infância escutou aquela frase assim: o que você vai querer ser quando você crescer? Quando você crescer? E aí, se você é uma pessoa baixinha, nada contra os baixinhos, porque o nosso pastor é baixinho, até depois de grande, as pessoas olham para você e falam assim: o que você quer ser quando você crescer? Né? Você fica bravo. Mas aí você tinha sonhos. Quando eu era criança, eu cresci querendo ser militar, por exemplo. Meu irmão está aqui para não deixar eu mentir. Quando eu fiz 19 anos eu me alistei, 18 anos eu me alistei no quartel, e eu fui ser. Durante 4 anos eu fui. Era algo que para mim era maravilhoso. Aqueles homens fardados, sabe, ordem unida, armamento, bandeira do Brasil balançando, e você cantando o hino nacional. E era algo que eu sempre quis. Eu gosto de pensar que talvez eu tenha, num determinado momento, projetado a minha vida para isso. O que você imaginava? Hoje você está no lugar que você queria estar? Você é quem você gostaria de ser? Você se formou no que você gostaria de ter se formado? O que te impediu? Não faça isso com seu filho. Se foi algum impedimento que colocaram na sua vida, não reproduza, tá, amado? Seu filho vai muito longe, porque Deus o escolheu desde o ventre de sua mãe, ou desde antes dos tempos, igual aconteceu com você, amado. Amém? E Deus tinha um propósito agora para Samuel. E agora Samuel cresce. Ele deixa a sua infância e ele cresce. E o terceiro momento que eu quero passar para você, desde uma mãe que orou, de uma criança que foi consagrada e chamada por Deus, agora nós temos um momento onde essa criança cresce, onde essa criança chega à idade adulta. 1 Samuel capítulo 9, versículo 6. Veja só o que a Bíblia diz. Um dia, a Bíblia diz assim que Deus ia levantar um rei sobre Israel. Não era o plano de Deus, ainda não era o momento de Israel ter um rei, mas o povo queria. E aí então Deus, ele permite que o povo escolha um rei. E para esse rei ser ungido, Deus precisa usar alguém. Anos e anos depois, a Bíblia diz assim que um dia um homem chamado Saul sai para procurar as jumentas de seu pai.
Daí ele vai de uma cidade, vai na outra, e ele chega num lugar e ele pensa em desistir. E o texto bíblico diz assim, ele olha para o seu servidor, para o seu criado, e ele diz assim: olha, vamos voltar embora, porque o meu pai já está preocupado com as jumentas, e vai ficar preocupado agora com o filho que não volta para casa. Mas esse homem que estava ajudando esse jovem chamado Saul, que ainda não era rei, ele dá essa resposta para esse jovem: nessa cidade há um homem de Deus. Nessa cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz acontece. Vamos-nos agora mostrar-nos-á porventura o caminho que devemos seguir. O criado desse jovem chamado Saul estava falando de Samuel. A reputação de Samuel, agora grande, já havia corrido cidades. E esse jovem agora, esse menino que disse isso, aliás, esse jovem, não sei qual a idade que ele tinha, ele está falando assim: não, Saul, não, meu senhor, não vamos voltar sem cumprir o que a gente tem que fazer aqui, achar esses animais, porque nessa cidade há um homem de Deus, que tudo que ele fala acontece. Há um homem de Deus que a palavra dele não cai por terra. Há um homem de Deus que, se nós formos até ele, ele vai nos mostrar o caminho que devemos seguir. Querida, a palavra de Deus para Samuel lá no chamado, ele falou assim: olha, eu vou dar uma palavra para Israel. Eu vou falar com Israel, e quem ouvir essa palavra, seus ouvidos tinirão. E agora nós vemos que Samuel é visto como alguém que a sua palavra não caía por terra. A Bíblia diz assim, que a palavra de Samuel não caía por terra. Deus sustentava tudo o que esse homem chamado Samuel falava. Samuel cumpre o seu propósito. Querido, Samuel cumpre o propósito que Deus tinha na vida dele. Tanta coisa aconteceu na vida de Samuel, tanta coisa. Querido, Samuel ungiu o primeiro rei de Israel. Foi o profeta levantado por Deus para ir lá e derramar azeite na cabeça do rei. Samuel unge o segundo rei de Israel, que é o rei Davi. Na unção do segundo rei de Israel, que é o rei Davi, acontece uma coisa que eu gosto de pensar, que é Deus puxando a orelha de Samuel. Deus chama Samuel ainda na infância. Quando Samuel vai ungir o segundo rei de Israel, que é Davi, que ele entra na casa de Jessé. Quando ele chega ali, ele vai com o propósito de ungir um daqueles homens que estavam ali, dos meninos que estavam ali. Entra o primeiro, e quando entra o primeiro, a Bíblia diz assim que Samuel olhou para ele e falou assim: olha, era talvez um jovem forte, vistoso, bonito. Samuel olha e fala: meu Deus, está aí o escolhido do Senhor. A Bíblia diz assim no livro de 1 Samuel capítulo 16, versículo 7: Samuel, não atente para o que está diante dos olhos, porque é isso que o homem vê, o que está diante dos olhos, mas eu, Senhor, olho para o coração. Eu penso que Deus desceria a mão dos céus, bem grandona assim, pegaria com cuidado na orelha de Samuel e falaria assim: parece que tu não aprendeu nada. Eu te chamei na infância, olhei para você ainda criança, te chamei, te escolhi, e agora você está escolhendo aquele que você achou que é o melhor. Não é esse que eu escolhi. E aí eu vejo um momento onde Deus ensina algo para Samuel. Amado, muita coisa aconteceu na vida de Samuel. Depois os outros filhos passam, e aí o escolhido era Davi, que nem estava dentro da casa. Davi estava lá, sei lá, tocando harpa, não sei, estava lá apacentando as ovelhas. E aí Samuel entende que Deus chama quem Ele quer e na hora que quer, porque foi isso que Deus fez com o próprio Samuel. Tanta coisa aconteceu na vida de Samuel, querido, amado. Deus te escolhe desde o ventre até agora. Por que eu não digo até amanhã, amado? O amanhã não me pertence, eu não sei do que se trata o amanhã.
como vai ser. Eu sei que Deus pode me usar agora. Eu sei que Deus pode te usar agora. Deus chamou Samuel desde o ventre até aquele momento, até o percorrer da sua vida, até o decorrer da sua caminhada. Deus tinha um propósito, e esse propósito foi cumprido na vida de Samuel. Querido, Deus quer cumprir propósitos na sua vida, desde o ventre de sua mãe. Você não é acidente de percurso. Ah, mas eu sofri, eu lutei, eu chorei, a minha vida não foi como a vida das outras pessoas que tinham de tudo. Não foi, querido, não foi. Sinto dizer, mas não foi. Essa é a realidade. Talvez é a sua realidade, mas você pode mudar a história agora, e daqui para frente a sua vida ser diferente. E se você ser um cumpridor do propósito de Deus na sua vida, e abençoar a vida das outras pessoas, de Israel, da sua casa, da sua família, dessa igreja de Novo Horizonte, em nome de Jesus. Meu amado, a sua infância faz parte da sua história, como faz parte dos seus filhos, suas filhas. Eles vão crescer como você cresceu, e você chegou agora. Deus te chamou para esse tempo. O propósito de Deus precisa se cumprir na sua vida. Amado, você que está na sua casa, não pare. Não pare. As pessoas, você vai se lembrar do seu passado. As pessoas se lembram, olha, o tempo que eu fazia isso, que eu era usado para isso. Deus falou comigo lá atrás. Eu me lembro de um retiro que eu chorei. Eu me lembro de uma vigília onde eu me derramei na presença de Deus. E olha onde você está, querida. É tempo de voltar. É tempo de voltar, é tempo de cumprir o propósito de Deus. Samuel cumpriu o seu propósito. Eu acho maravilhoso, querido, essa passagem de Saul, aonde ele chega e alguém diz assim, ó, nessa cidade tem um homem de Deus que tudo que ele fala se cumpre. E nenhuma palavra de Samuel caiu por terra, porque o propósito de Deus do começo ao fim se cumpriu na vida dele. O propósito de Deus na sua vida, do começo ao fim, vai se cumprir em nome de Jesus. Coloque-se de pé, querida. Desde o ventre até agora, o Senhor quer usar a sua vida. Ainda há tempo, querido, ainda enquanto há fôlego nas nossas narinas, enquanto nós respiramos, a esperança do Senhor usar as nossas vidas, a esperança de nós sermos instrumentos na mão de Deus. Desde o ventre até agora, o Senhor tem um propósito na sua vida, que você pode cumprir hoje. Samuel cumpriu o seu propósito, de uma mãe que orou, de um filho que foi consagrado, de um homem que cresceu e entendeu o que Deus tinha na vida dele. Amado, eu não sei como foi a sua história, mas hoje você está aqui para ouvir um homem de Deus dizer para você que Deus tem um propósito na sua vida, Ele quer cumprir. Deixe Deus usar a sua vida em nome de Jesus. Feche seus olhos. Você que entendeu, querido, que Deus quer usar a sua vida, nós vamos orar. É tempo de transformação. Hoje precisa ser um divisor de águas na sua história. Hoje precisa ser. Não deixe passar de hoje. Você que entendeu, dê um sinal assim com as suas mãos. Aleluia. Deus tem um propósito, querido. Deus tem um propósito. E por causa desse voto, de você ter entendido a palavra de Deus nessa noite, querida, a sua história vai mudar em nome de Jesus. Novos tempos. Essa igreja tem passado, nós vamos viver novos tempos nessa igreja. De unidade, de uma igreja que entende o propósito dela nessa terra, de uma igreja que entende que Deus chamou para falar, para ministrar a sua palavra, para ganhar em nome de Jesus. Nós somos uma igreja vitoriosa, triunfante, uma igreja que vai vencer em nome de Jesus por causa da sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Senhor. Nós rendemos graças ao seu nome, Pai. Senhor, é a tua palavra, Senhor, e a tua palavra vai além, Senhor, de qualquer instrumento que o Senhor use.
A sua palavra vai além dos tempos, ó Pai. Porque, Senhor, o teu servo, Deus, não conhece corações, mas é o Senhor quem conhece. Senhor amado, aquele jovem Samuel talvez não entendesse, mas o Senhor já conhecia. O Senhor já via o coração de Ana, o Senhor já via o coração do sacerdote, o Senhor já conhecia o coração do povo, o Senhor já sabia. E o propósito se cumpriu, porque era o plano do Senhor. Deus, aqueles que ergueram a mão nessa noite, Pai, cumpra, Senhor, o teu propósito. Que essa noite, Senhor, seja divisor de águas. Que essa noite seja, Pai, ó Pai, um recomeço, renovo, ó Pai, de renovar de forças. Que aqui se levante pessoas que sejam vistos como homens, mulheres do Senhor, para mostrar o caminho que os outros devem seguir, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda ao Senhor, querido. A Deus seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja toda a adoração. Santo, 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 santo é seu nome, Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós te glorificamos por essa noite, Pai. Obrigado pela tua palavra, pelo teu povo. Conduza, Pai, a tua igreja aos seus lares. Pai, abençoa aqueles que estão em suas casas, Pai, em nome de Jesus Cristo. E nos dê um restante de semana debaixo da poderosa mão do Senhor, Pai. Se alguém vai passar pela medicina, Senhor, coloca a tua mão, usa os médicos, Pai. Senhor, ministra a tua cura sobre o teu povo. Nós clamamos assim, em nome de Jesus. Pega a sua mão direita, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.